Olá, está no ar mais um TV Câmara Entrevista. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o programa Saúde do Homem. Essa iniciativa foi instituída a partir de um projeto de lei aprovado recentemente na Câmara de Vereadores. Para falar sobre esse tema, está comigo o autor da matéria, vereador Dr. Tiago Duarte, e a coordenadora do setor de psicologia da Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, Fernanda Pupi. Sejam bem-vindos ao programa. Vereador, começo com o senhor, então, para o senhor explicar quais são os objetivos desse programa, então, Saúde do Homem. Na verdade, prazer estar aqui conversando sobre isso. O nosso grande objetivo e a nossa grande motivação se deve ao fato da saúde do homem sempre ser relegada a um segundo plano. Né? O que a gente observa é a grande dificuldade de se ter ações preventivas de prevenção à saúde, de prevenção à doença, de proteção à saúde e até de tratamento precoce das patologias vinculadas ao homem. Nós hoje temos uma grande assistência com relação à saúde da mulher, o que é bom, o que é importante, o que é fundamental, mas nós não podemos relegar o homem também a um segundo plano ou negligenciar essa atenção à saúde do homem. Então, o programa prevê ações de prevenção, proteção à saúde e tratamento precoce de diversas patologias, começando com hipertensão, diabetes, passando por hiper e hipotireoidismo, passando por incentivo à atividade física, fundamental para não se cair num outro problema que é o sedentarismo, que leva à obesidade, que leva ao aumento do colesterol, que leva às doenças coronarianas e finalizando com as patologias urológicas, principalmente com relação ao câncer de próstata, que infelizmente hoje em dia ainda é o câncer que mais mata homens em idade ativa. Então é um programa amplo e que nós acreditamos que, se bem utilizado, pode fazer com que diminua a morbimortalidade da nossa população, aumentando significativamente a sobrevida e a qualidade de vida dos homens. Certo. Fernanda, tu vens como representante da associação e comentavas antes de começar o programa que tu trabalhas, né, na linha da saúde do homem aí. Uhum. Como que tu enxergas essa iniciativa? Tu achas também que precisa uma atenção maior aí à saúde, né, do público masculino? Com certeza. Olá, primeiramente gostaria de agradecer o convite de estar aqui para um assunto eu acho importantíssimo, visto que, como já disse, né, o vereador, é importante alguém olhar para esse homem, né? O homem não tem a mesma atitude preventiva que a mulher, infelizmente, e a gente precisa mudar o paradigma de tratar aquilo que nos acontece, no que vem na vida, para começar a aprender a promover saúde. E o homem ainda precisa aprender muito nesse sentido. Então, o cuidado... a APECAM, né, ela tem um programa de promoção à saúde que busca isso, também cuidados na linha do homem. Então nós palestramos em empresas, instituições, né, governamentais ou privadas, buscando alertar, buscando reeducar esse homem para que ele tenha autocuidado, que é importantíssimo. O que tu sente nessas palestras que tu vais? Tem muito interesse aí do público masculino? Eles realmente desconhecem algumas coisas que seriam importantes, né, para a saúde deles? Desconhecem, né? Eu acho que precisamos multiplicar muitas informações, porque algumas coisas eles não conhecem, outras eles têm um medo imenso, né? O homem tem um medo imenso de encontrar uma doença, né? Então, o que se vê em pesquisas, né? De cada 10 homens, 6 não procuram um médico por medo de encontrar uma doença. E o que acontece com isso, né? Os homens, geralmente, eles não buscam atenção primária, eles vão direto numa atenção especializada, que é direto numa oncologia, na cardiologia, porque eles chegam nos hospitais e nos plantões muito doentes, com as doenças mais avançadas. Diferente da mulher, que às vezes já encontra o adoecimento, como um câncer, por exemplo, num estadio, né, anterior, né? E às vezes o homem chega num hospital não conseguindo mais engolir, às vezes, né? E às vezes tamanha disfagia que só vomita, então ele imagina o tamanho de um tumor de laringe para que ele não engula mais. E eles chegam desta forma lá, já com sintomas há muito tempo, sentindo dores, mas o homem é aquele que nunca tem tempo para parar, porque é o provedor da família, né? Tem tantas questões, né, sociais e não só questões emocionais vinculadas à não procura, que eles às vezes chegam, ou chegam, né, num hospital
precisando de uma sonda porque não passa mais nenhuma gota de urina. Por que o homem chega dessa forma numa atenção especializada, né? Será que é só desconhecimento? Será que é medo? Né? Então a gente tem que muito buscar, né, em toda a comunidade essa reeducação, né, de eles olharem para eles, de autocuidado. O que seria esse autocuidado? O que é saúde? Que eu acho que eles nem pensam sobre saúde, né? Vamos tratando aquilo que vem na vida, né? As doenças não nos escolhem, né? Geralmente a gente contribui para um adoecimento, né? Então essa informação acho que é bem válida, né, para a comunidade. Vereador, o senhor falou, né, na sua primeira fala que o câncer de próstata é o que mais mata os homens hoje. Como é que ele funciona? Qual a importância de prevenir, né, esse tipo de doença? Eu acho que vem muito no que a Fernanda acabou de nos relatar, né? Tem a questão do medo, existe uma questão muito forte do preconceito hoje em dia, continua existindo, né? As ações preventivas, elas são importantes. Então, tanto na prevenção primária quanto na questão dos hábitos, ou seja, evitar o vício do tabaco, poder utilizar a atividade física como uma forma de prevenção ao sedentarismo, poder utilizar alimentos não ricos em gordura insaturada. Né? Então, existe uma atuação muito grande, evitar o uso abusivo de bebida alcoólica. Então, a prevenção primária vinculada ao câncer de próstata. Depois nós temos aí, no que a Fernanda também comentou, o incentivo e a facilidade do acesso à rede básica de saúde, ao primeiro atendimento. Isso vai fazer com que se proteja a saúde, com que se evite a doença. Então, facilitar o acesso desses homens aos programas de saúde da família, às unidades básicas de saúde, facilitar o acesso ao exame clínico da próstata, o toque retal, facilitar o acesso ao PSA, ao exame de sangue, né? Sem dúvida nenhuma, esta ação no âmbito da unidade básica de saúde é fundamental para se melhorar a qualidade de vida desses homens. E uma coisa que eu tenho comentado há muitos anos e muito sobre isso é que existe uma ação administrativa por parte da Secretaria da Saúde, por parte do governo municipal, que poderia contribuir muito para isso, que é a abertura dos postos no terceiro turno de atendimento. Poderia contribuir muito para a saúde do homem. Por que isso? Porque os homens, via de regra, trabalham das 8 às 18 horas. E se nós tivéssemos os postos, pelo menos um em cada região da cidade, qualificado para atender esses homens, para atender essa demanda das 18 às 22 horas, nós poderíamos fazer uma coisa que o SUS preconiza e que é muito importante, talvez seja o principal pilar do SUS, que é o acesso ao sistema de saúde. Então, muitos desses homens não têm acesso ao sistema de saúde e dessa forma poderiam ter. A terceira questão é o atendimento especializado, ou seja, facilitar consultas especializadas. E aí o programa fala nisso, que nós temos que achar alternativas para isso, e a principal questão, que é a ordem do dia hoje no que se refere à saúde, é a questão da regionalização do sistema de saúde. Hoje, em Porto Alegre, 30% das consultas especializadas são perdidas. Por que são perdidas? Porque a população, homens e mulheres, mas fundamentalmente homens, acabam não tendo acesso à consulta especializada, acabam sabendo muito em cima, acabam sendo marcados para outro lado da cidade, ou seja, o paciente do LAMI, que é marcado no Conceição às 7 da manhã, e aí acaba gerando um passivo que é de mais de 30% das consultas especializadas. Então, são diversas ações em todos os âmbitos para realmente facilitar o acesso e o acompanhamento desses homens para melhorar a sua qualidade de vida, o seu status de saúde. O senhor colocou essa questão da consulta especializada. Hoje ela só acontece em hospitais? O senhor citou como exemplo o Conceição, ou pode acontecer em postos de saúde? Pode acontecer. Nós temos, infelizmente, muito embrionário na cidade, 4 centros de especialidade.
Então, tem o Centro de Especialidades do IAPI, ao Centro de Especialidades da Bom Jesus, ao Centro de Especialidades da Glória Cruzeiro Cristal, que funciona no Pax, e ao Centro de Especialidades na Camaquã. Isso nós teríamos que disseminar mais pela cidade, nós teríamos que ter pelo menos 8. Mas tem um outro problema além disso, é que alguns desses centros de especialidades não deveriam, mas são regionais, eles deveriam se reportar a situações regionais, ou seja, o cidadão na Tristeza, em Ipanema, ele teria que ter um fácil acesso ao centro de especialidades na Camaquã, e não está acontecendo isso. Esse paciente, por não haver essa regionalização, ele acaba tendo a sua consulta especializada no IAPI, e não na Camaquã, mesmo ele morando na Tristeza, mesmo ele morando no bairro Camaquã, e acaba sendo atendido no bairro Camaquã gente de Novo Hamburgo. Então o sistema está completamente desorganizado nesse sentido. Por isso que a gente fala tanto na necessidade de se praticar a regionalização. A regionalização vai significar para o setor público uma economia muito grande, visto que hoje 30% das consultas especializadas são perdidas em Porto Alegre. E para quem nos assiste em casa, consulta especializada, a pessoa precisa primeiro consultar um posto de saúde e ser encaminhada, que nem funciona nos centros de especialidades da odontologia, por exemplo? Exatamente. Ela consulta no seu posto de saúde, na sua unidade básica de saúde, no seu programa de saúde da família, e se aquele profissional necessita de uma visão especializada, seja uma visão médica especializada, seja uma visão de uma nutricionista, de uma psicóloga, ele encaminha para centros regionais que deveriam ter a possibilidade de atender adequadamente esse paciente mais próximo da sua casa. E isso faria com que certamente nós diminuíssemos as perdas. Então, é realmente esta questão do acesso e da regionalização que talvez sejam os dois principais problemas no que se refere à atenção básica à saúde em Porto Alegre. Certo. Fernanda, na associação vocês recebem, né, como tu já colocaste, pessoas com câncer. Tu vê esse tipo de problema que o vereador coloca, né, das pessoas perderem consultas, ficarem perdidas, não saber para qual centro especializado recorrer? Sim, infelizmente a gente percebe sim, né? E a gente percebe na questão até da questão do homem, né? Quando chega a PECAM, geralmente os homens já estão em estágio bem avançados, né? Quando nos chegam, né, para ser atendidos, né? Lá a gente trabalha com a comunidade no programa de promoção à saúde. E para os que já têm câncer, né, com CID e tudo, o cadastro é feito e a gente faz esse acompanhamento posterior, né, com as necessidades sociais, né? O assistente social faz ver todas as necessidades, a psicologia entra com os grupos de apoio, atendimentos, fisioterapia, todos os profissionais buscam, né, então, apoiar esse momento difícil. E a gente percebe claramente, né, que quando o homem chega na PECAM, geralmente ele chega, assim, ele perdeu consultas, ou ele perdeu realmente a demora entre uma consulta ou outra, né? Então realmente, às vezes porque trabalha, a questão do auxílio doença, depois há tantos empecilhos, né, para esse tratamento, né, que só, né, nessas anamneses que a gente faz, né, a cada paciente que chega, para a gente observar isso, né, infelizmente. Acho que tem que ser revista muita coisa no SUS, inclusive nesse nosso programa de promoção à saúde, né, a gente sai para fazer informação e às vezes a gente é questionado, né, porque às vezes assustar a população, que deva ser feito, por exemplo, na questão do câncer de próstata, que deva ser feito exames, que tem que ser feito o PSA mais o exame de toque retal, se eles não têm, né, aonde buscar isso, né? Que na linha do SUS, né, o clínico geral acompanha com o PSA, se alterar ele vai encaminhar para um urologista. E atualmente a gente sabe, né, que 20% dos homens não altera o PSA, né. Então, em cada 10... Mesmo já tendo o câncer. Isso. Inclusive, aos 15 dias atrás, eu fiz uma palestra no Santa Rita, no ambulatório de urologia, para os homens lá, realmente sobre saúde do homem. E um dos que estavam aguardando consulta levantou o braço e disse: "Ai, Fernanda, eu sou um desses. Eu disse: então tu, de repente, salva o Novembro Azul, né? Dentro dessa polêmica do precisa ou não precisa do exame, né, de toque retal. Ele disse: "Fernanda, eu estava com o meu PSA
né, tranquilo, meu PSA estava bom e eu estava com câncer de próstata e de bexiga avançado. Né? Então a gente acaba perdendo homens, às vezes, em função de não ter esse acesso. Por isso que esse projeto, onde a gente teria também um centro do homem, que eu li o projeto, e parabéns pelo projeto, né? E que vi que poderia se ter um centro para o homem, que onde tivesse essas especialidades, seria importantíssimo para Porto Alegre, né? E para o estado todo, com certeza, né? Vereadora Fernanda citou, eu queria que o senhor explicasse, então, o Centro do Homem, né, previsto na sua proposta. Na verdade, é um centro capaz de organizar ações preventivas com a parceria da iniciativa privada, da sociedade civil organizada, né? Eu acho que o modelo do SUS ele tem que cada vez mais conviver com a parceria público-privada, responder e se adequar às necessidades da sociedade civil organizada e poder trazer as ONGs, as associações que trabalham com determinados temas para junto de si. Então, um centro que faria a organização desse tema com prevenção, proteção à saúde e tratamento precoce das principais patologias que acometem os homens, né? Certo, e a vereadora Fernanda colocou essa polêmica, né, de fazer ou não colocou a polêmica, mas foi uma polêmica, especialmente no mês passado, que se teve o Novembro Azul, né, de se fazer ou não esse exame do toque. Queria que o senhor colocasse a sua opinião, né, e o que acontece, qual a importância de se fazer, ele é um exame agressivo que não seria necessário? Na verdade, não tem polêmica nenhuma, eu não vejo polêmica nenhuma com relação ao PSA e ao exame de toque. Eu acho que se quis... em determinado momento, alguns setores, até da própria imprensa, quiseram fazer um caldo numa situação que é pacífica, né? Mas é que tiveram opiniões divergentes com relação a se fazer ou não, né? Mas tu vê só, não é com relação ao PSA nem ao exame de toque, é com relação ao segundo passo, que é biopsiar o paciente ou não. Né? Então, o exame de toque e o PSA, eles estão pacificados como excelentes exames de rastreamento das doenças. Agora, se o segundo passo é questionável, nós temos que pensar nesse segundo passo. Nós talvez tenhamos que estudar na medicina este segundo passo, que é o passo da biópsia, que é o passo da ecografia transretal, que é o passo de fazer ou não cirurgia no paciente. É isso que está sendo questionado, né? Então, eu continuo advogando a necessidade de se fazer o PSA e o exame de toque. Acho que são medidas fundamentais, né? E o segundo passo, sim, eu acho que a biópsia de próstata, nós ainda temos que estudar mais, a medicina tem que estudar mais para determinar o que vai ser cirúrgico ou não. Por exemplo, vou te dar um exemplo análogo a esse, o câncer de colo de útero, né? Durante muito tempo a gente pensou que cirurgia era melhor do que fazer radioterapia em tumores grandes do colo de útero. Muito tempo a gente achou isso. Não, vamos tirar a lesão. Hoje em dia, a medicina evoluiu, a radioterapia evoluiu e mostrou, e a morbidade e a doença remanescente e as complicações da cirurgia, hoje em dia se mostram que a cirurgia grande, avassaladora, que é o Vertai Mates, que é o nome da pessoa que fez primeiro essa cirurgia, que é tirar tudo, que é tirar ovários, trompa, útero, parte dos gânglios próximos do intestino, tirar tudo da mulher, tem uma morbidade e uma mortalidade maior do que fazer radioterapia para câncer de colo de útero grande. E que a sobrevida desses pacientes em 5 anos é a mesma. Então, a medicina estudou e evoluiu para isto. Talvez na situação do câncer de próstata também, em determinadas situações, a gente evolua para um tratamento que seja menos agressivo, com menos morbidade e mortalidade e com resultados de cura muito parecidos, né? Mas, de forma alguma, o exame de próstata, o toque retal e o PSA
continuam sendo os principais exames no rastreio e prevenção ao câncer de próstata. O que pode acontecer é que nós podemos, lá pelas tantas, ter alguns exames positivos e que vá se optar por uma conduta mais conservadora. Não biopsiar, não fazer cirurgia, mas esses pacientes vão ter a possibilidade, e a gente tem que dar essa possibilidade ao paciente, é o princípio da autonomia. O paciente tem que ter a possibilidade de poder decidir sobre o seu tratamento em muitas situações. O médico não é Deus, o profissional da saúde não é Deus, ele tem que colocar as possibilidades para o paciente, e se for um paciente com a sua capacidade mental e intelectual adequada, o paciente tem que poder optar pelo tratamento. O tratamento é do paciente. O médico, a psicóloga, a enfermeira, nós somos condutores da informação técnica. Vereador, o senhor colocou essas possibilidades, mas existe alguma outra possibilidade que não essa biópsia e a cirurgia nos casos que se faz necessário? Existe. A situação é a seguinte: nós excluiríamos, com o exame de próstata, o toque retal e o PSA, nós excluímos aqueles pacientes que não têm câncer mesmo, entendeu? Então nós excluímos os pacientes que não têm câncer mesmo. E nós ficamos só com aqueles que têm, e que têm grande chance, e aqueles que têm possibilidade de avançar, de evoluir. Aqueles que têm, e como a Fernanda acabou de colocar aqui, que tem sintomas outros, que a ecografia mostra que é um câncer agressivo e que tem que operar, bom, esse está pacificado. E nós temos um grupo, um pequeno grupo, que aí varia de 5 a 10%, que é um grupo que tem um câncer, mas que talvez não seja tão agressivo e que poderia ser acompanhado. Isso diz uma vertente da urologia. A outra vertente diz, não, mesmo nesses casos nós temos que operar. Mas isso é um contingente de 5 a 10%. Então nós não podemos perder a visão do todo, que são os 90%, que é aqueles que não vão ter e vão ficar tranquilos, e aqueles que têm doença avançada e que têm que operar. Então, por 5 a 10% dos pacientes homens, nós não podemos descaracterizar tudo que se evoluiu até agora em termos de rastreio, que vai beneficiar muito os outros 90%. Certo. Fernanda. E até gostaria de colocar a questão atual da medicina ser mais horizontal do que vertical, né? Onde o paciente também tem o direito de escolha, né? Não é o que o médico manda, o paciente, né, aceita. E hoje em dia já se tem a possibilidade de ter uma conversa com o paciente, que ele também possa ter essa escolha, né? Eu acho que o que ele trouxe, eu concordo, sim, né? Que é essa questão da horizontalidade, né? Isso aí. Nós vamos fazer um breve intervalo e no segundo bloco a gente segue então falando sobre a proposta já aprovada do vereador Dr. Thiago Duarte, que trata aí sobre o programa Saúde do Homem. Fique conosco, é um minutinho e nós já voltamos. Desperte seu espírito científico no Museu de Ciências e Tecnologia da PUC-RS. Um mundo de descobertas e curiosidades está na exposição permanente. São 800 experimentos interativos divididos em 3 andares e 2 mezaninos. O Museu da PUC também oferece shows, exibições de filmes em 3 dimensões e uma apresentação do planetário. O Museu de Ciências e Tecnologia da PUC fica na Avenida Ipiranga, número 6681. Visitas de grupos podem ser agendadas pelo telefone 3320 3597. O TV Câmara Entrevista está de volta. No programa de hoje falamos sobre a saúde do homem.
Um programa foi instituído a partir da aprovação de um projeto de lei de autoria do vereador Dr. Tiago Duarte. Vereador, a gente falava sobre essa questão de postos de saúde, centros especializados. Hoje a mulher consulta, né, para exames preventivos com o ginecologista. A especialidade que o homem deve procurar seria um urologista para fazer todos esses exames que foram colocados, de toque, exame de sangue? Ou um clínico, né? Pode ser um clínico, um médico de saúde da família. Na verdade, todos eles estão habilitados a fazer o exame. Mas tu sabe que isso é uma coisa que tu está perguntando agora e que realmente chama atenção, né? Porque nos postos de saúde tem a especialidade ginecologista, mas não tem a especialidade urologista, por exemplo. Urologista, exatamente. Dentro das especialidades básicas, até pensando assim, de uma forma bem mais global, dentro das especialidades básicas, tu vai encontrar lá o clínico, tu vai encontrar o pediatra e tu vai encontrar o ginecologista, mas nunca vai se falar do urologista. O urologista vai ser uma especialidade, vai estar dentro de um centro de especialidades, dentro do hospital. Então, realmente, isso é uma reflexão que a sociedade brasileira precisa fazer. É uma reflexão, inclusive, na formação dos nossos urologistas. O urologista hoje não é como o ginecologista, que acaba sendo um grande generalista da mulher. O urologista, para fazer urologia, tem que fazer 2 anos de cirurgia geral e tem que fazer 2 anos de urologia, de cirurgia urológica. Então acaba sendo uma especialidade muito mais cirúrgica do que qualquer coisa. Então, certamente, essa tua pergunta faz com que a gente também faça uma reflexão com relação à formação mais geral e necessária dos urologistas, sem dúvida nenhuma. Mas tu sabe que até eu tenho um colega urologista que ele colocou nas mídias dele que o urologista não é, porque a mídia passa como sendo aquele que cuida só da próstata. Não, que na verdade é aquele que cuida clinicamente do homem, até dos cuidados, do estilo de vida, qualidade de vida. Clinicamente faz um exame clínico geral, né? Porque para desmistificar essa coisa que só está relacionada à próstata. Né? Então, os urologistas hoje em dia também já estão abrindo esse espaço para ter uma conversa, né, com o homem sobre tudo. Até porque, por exemplo, um fator de risco para o câncer de próstata também seria, por exemplo, o sedentarismo, né, e a obesidade. Né? Então, ele trabalharia também nessa questão do que poderia prevenir, né, dos fatores de proteção e o que seria fator de risco. Então, eu acho que a urologia também já está se abrindo mais, né, para isso, né, para o cuidado integral do homem, não só para aquela especialidade só do mundo, né, das partes sexuais masculinas, né. Certo. E para o público masculino que nos assiste em casa, com que idade eles devem procurar um médico, devem fazer exames regulares, existe uma idade mínima? Como é que funciona, vereador? Sem dúvida. Então, assim, o homem, a partir dos 40 anos, ele deve consultar. Na verdade, toda pessoa deveria ter uma consulta anual ao médico, ao seu clínico, né? Para fazer os exames de rotina, o que costumeiramente se costuma chamar de check-up, e poder atuar em algumas situações, em alguns sinais e sintomas específicos daquela pessoa, né? Então, assim como a mulher faz o Papa Nicolau em todo o período em que ela tem vida reprodutiva, e assim como a mulher faz o seu exame de mama, uma mamografia básica antes dos 40 anos, e após os 40, uma mamografia por ano, ou após os 45, conforme a idade de risco, o homem também deveria consultar sempre, uma vez por ano, para fazer o seu check-up, e sem dúvida nenhuma, após os 40 anos, estaria indicado pelo menos uma vez por ano aí fazer um PSA e o exame de toque, né? Claro que se ele manifestar sintomas específicos, ele deve, mesmo nesse intervalo, acabar consultando. Né? Que tipo de sintomas, assim? Por exemplo, no que se refere à questão da próstata e ao câncer de próstata, que talvez seja o maior foco em face da prevalência e da incidência desse tumor, nós vamos observar diminuição do jato miccional, a gente vai observar às vezes até dificuldade de urinar, podemos observar urina com sangue,
infecções urinárias de repetição. Então, basicamente, esses vão ser talvez os principais sintomas de um aumento da próstata. Nem todo aumento da próstata é câncer. Cerca de 80% deles são aumentos benignos da próstata, mas apontam para uma necessidade de se ter uma consulta médica. Antes dos 40 anos é muito prevalente as doenças sexualmente transmissíveis, falando dos órgãos genitais, né? E a mais prevalente de todas, cerca de 80 a 90% da nossa população é o HPV, que é o papiloma vírus humano, que na mulher ele é como se fosse uma família de 100 pessoas, de 100 subtipos. Na mulher, 2 desses subtipos, se a mulher não fizer os exames preventivos todo ano, eles podem acometer o colo do útero e iniciar lesões precursoras de câncer de colo de útero. No homem também. No homem pode-se ter, a partir de infecções pelo HPV e de que essa infecção possa evoluir sem se ter a consulta e o cuidado, pode-se ter, é um pouco mais raro, mas pode-se ter no homem, o câncer de pênis. Além disso, em pessoas suscetíveis e em pessoas com histórias familiares, homens com histórias familiares, nós podemos ter câncer de mama em homem. 1% dos cânceres de mama são cânceres de mama em homem. Por isso é que também o exame das mamas, nem todo homem tem mama, mas também o exame da região peitoral, ele se faz fundamental nos homens. O autoexame também, vereador, ou seria a ecografia? O autoexame também. O autoexame, que é colocar uma mão atrás da cabeça e palpar com a outra mão toda a região mamilar, toda a areola dos dois lados. Nem todo homem tem mama, mas 1% dos cânceres de mama são em homens. Por isso a necessidade do cuidado. E o senhor falou do HPV, então essa DST ela pode ser detectada através do exame de sangue? Se utiliza até exame de sangue, mas o principal é o exame físico. É olhar, o HPV é a crista de galo, os outros nomes populares, tem diversos nomes. É como se fosse uma árvorezinha, como se fosse um bonsai japonês, com um pedículo embaixo grudado no pênis, né? Então, como é que se faz o diagnóstico? Muitas vezes olhando, quem tem experiência olha e já vê que é HPV, e às vezes se fica na dúvida, se coloca no pênis, se faz no exame físico, se olha com uma lente de aumento e se coloca no pênis todo o ácido acético vinagre. E aí ele fica branquinho, então dá para se diagnosticar o HPV e aí se fazer o tratamento. Então, basicamente é o exame físico, através do olhar direto ou desse exame com uma lupa, que a gente chama de peniscopia. E eu até queria uma contribuição, né, que as meninas, as mães levam, né, as meninas ao ginecologista lá, quando estão na primeira menstruação e todo para fazer um controle e tudo. E os meninos não vão, né, aos médicos, aos adolescentes, né, e a gente acha que também seria culturalmente de ter uma mudança, porque até o câncer de testículo ele se inicia numa adolescência, né? E também os homens não têm informação de fazer o autoexame de testículos, né? Poucos têm, né? Nesse Novembro Azul a gente fez palestra, né, para mais de 3.000 homens, né, contando todas as palestras. Um homem só tinha, porque eu sempre pergunto, quem tem informação, né, da necessidade de fazer autoexame de testículos? Um homem só que sabia, né, disso, né? E aí brincaram, não, mas dói. Eu digo, não, mas não é para apertar, né? Para fazer com leves pressões, né, no testículo, né, encontrando um grão ou um endurecimento, um nódulo, né? E os homens desconhecem, né? Então, se desde cedo, né, o adolescente também pudesse fazer uma consulta ou com um endocrinologista ou um urologista, né, para exames de sangue, ver como tá as gônadas, né, toda essa parte masculina, também, né, a gente já educaria o menino a ter altos cuidados para que quando ele chegasse, né, aos seus 40, 50 anos, ele já tivesse desenvolvido essa questão de atitude preventiva, de autocuidado. Né? O que a Fernanda está falando é fabuloso, porque assim, o que a gente tem observado hoje? O crescimento, principalmente Porto Alegre, capital brasileira dos casos de AIDS.
Porto Alegre, capital brasileira dos casos de AIDS. E por que isso tem acontecido? Aonde que isso tem acontecido? Isso tem acontecido em 3 grupos. Tem acontecido na terceira idade, tem aumentado a incidência, tem ocorrido em mulheres casadas há mais de 20 anos e tem ocorrido muito, talvez das 3 as que mais tem ocorrido, em adolescentes no início da vida sexual. E isso tem acontecido porque esses adolescentes não vão às equipes de saúde, não tem consulta médica, não tem consulta de enfermagem, não tem consulta com a psicóloga, e isso acaba fragilizando as relações, as primeiras relações, principalmente dos meninos. Então, há uma constatação disso que a Fernanda acabou de mencionar, há um reflexo disso diretamente na saúde pública, e isso acaba explicando talvez a principal mazela na saúde pública da periferia da cidade de Porto Alegre hoje. Esse final de mês de dezembro, nós estivemos lá na Restinga inaugurando o centro de especialidades do Hospital Moinhos de Vento na Restinga. E a primeira especialidade que está sendo instituída lá é a medicina interna, para dar acesso aos homens às consultas especializadas, e a infectologia, em função do crescimento absurdo dos casos de AIDS naquela comunidade, naquela região. Certo. E fora todas essas questões que a gente colocou na prevenção, daí pergunto para ti, Fernanda, até como psicóloga, né? Como trabalhar esse preconceito que os homens têm ainda de fazer exames como o de toque, por exemplo? Bom, aquilo que eu acho que eu acabei de dizer, eu acho que a gente precisa começar a educar desde os meninos, né, para que eles, quando chegarem aos 40 anos, porque na verdade o que acontece, né, eu sempre começo às vezes, né, quando eu trabalho com educação em saúde com os meninos, eu pergunto assim, né, qual é a idade que a gente deve começar a cuidar da saúde e a prevenir adoecimentos? Sabe o que geralmente a gente escuta? 40, 50. Que divisor de águas é esse que a gente tem que se cuidar a partir dos 40 anos? É que, na verdade, o que acontece é quando começam a alterar os exames. Então, a nossa cultura é bem como eu disse no anterior, é tratar aquilo que o médico diz, bom, agora então tem um problema, então agora tu tem que mudar a alimentação, tu tem que fazer... Então, a gente começa a tentar tratar. E, ao contrário, se a gente educar esses meninos bem de cedo a autocuidado, quando eles chegarem, eu acho que eles vão ter menos preconceitos, eles vão ter mais autocuidados e vão estar melhores educados, né? Eu acho que cabe a isso. E eu acho que é importante a gente disseminar essa informação, porque eu até brinco às vezes, né? A questão, existe muito machismo do gaúcho, né? Muito preconceito, né? Só que às vezes a gente perde esses homens por isso, né? Então, eu sempre brinco, né? Que macho é aquele que faz o exame, que busca o autocuidado, não aquele que foge. Né? Só que o homem às vezes faz careta para isso, né? Eu acho que levando cada vez mais informação, né? Fazendo com que eles compreendam o quanto isso é importante, né? Para que eles tenham depois uma terceira idade em saúde. Nós temos questão também do homem, às vezes, que não procura atendimento por uma questão de uma impotência, às vezes, pelo preconceito, pela vergonha, e às vezes essa impotência está relacionada a um fator emocional, ou às vezes até uma diabetes ou uma cardiopatia, que tratado esse homem volta a ter vida sexual normal, e o homem desconhece isso. Eu acho que tem que cada vez levar mais informação para que eles procurem ajuda, para que eles procurem, né, os médicos e todas as especialidades, né, para que eles tenham uma vida mais saudável, né? Essa é a nossa meta, homens com vida saudável, homens sem preconceitos, né? O Novembro Azul, ele veio para ajudar. Queria te perguntar, a partir da instituição, então, né, de ter um mês dedicado aí à divulgação da importância da saúde do homem, contribuiu, assim, tu sentes essa melhora desses anos para cá, desses 4 anos para cá, no caso? A APECAM já trabalha, né, então eu já trabalho há 4 anos na linha de cuidados do homem, só que a gente não trabalha só no Novembro Azul, a APECAM trabalha o ano todo com isso. Só que, claro, né, os pedidos, né, vem tudo, como eu brinquei antes, todo mundo quer fazer a foto do Novembro Azul na sua empresa, na sua instituição, mas a gente trabalha o ano todo, porque cuidado com a saúde não é numa cor de um mês, né? Não é no rosa do outubro, não é no azul. Agora nós estamos entrando no dezembro laranja, né? Em função do câncer de pele. Então, claro que eles são importantes porque eles acabam chegando, né? Com mais força na comunidade.
Mas assim, cuidado é o ano todo, né? Com certeza. O senhor queria fazer uma colocação, vereador? Não, eu acho que essas iniciativas realmente elas alertam a população e a comunidade para esse cuidado. Como a Fernanda acabou dizendo, são cuidados que não precisa se ter só nesse momento, mas realmente a gente a cada outubro azul que se aproxima, a cada Outubro rosa, Outubro rosa, a cada azul. novembro azul que se aproxima, a gente volta a pautar esses temas e volta a discutir as necessidades que nós temos de proteção, promoção à saúde, prevenção à doença e tratamento precoce. Tratamento precoce, existem aí dados que provem a importância do tratamento precoce, de evitar aí diagnóstico precoce. Exatamente, diagnóstico precoce, isso. Sem dúvida, a gente tem na medicina diversos balizadores disso, né? A ponto de muitas vezes poder dizer que um tumor ele é curável dentro de um certo tamanho, dentro de uma certa dimensão, dentro de um certo contexto, sem metástase, ou de que é uma doença incurável, né? E nós temos que cada vez evoluir mais para não fazer o que muitas vezes acontece e que eu tenho denunciado aqui, que é fazer com que a gente transforme doenças curáveis em incuráveis. E quando a gente fala nisso, no retardamento do diagnóstico, no retardamento do tratamento, eu não falo só em relação à ortopedia, por exemplo. O cidadão teve uma fratura, caiu, bateu, teve uma fratura que acabou consolidando errado, que acaba ficando com sequela e acaba se tornando incurável. Eu falo principalmente nas situações oncológicas que fazem com que a vida dessa pessoa corra risco. Então, infelizmente, se nós não tivermos em Porto Alegre uma conduta mais agressiva do que nós temos tido, agressiva no sentido de facilitar o acesso, agressiva no sentido de propiciar o tratamento, agressiva no sentido de ir atrás desses pacientes e de propiciar que eles se tratem, se nós não tivermos uma conduta mais agressiva, nós vamos continuar fazendo como temos feito até hoje, que é transformar doenças curáveis em incuráveis. Porque uma paciente com câncer de mama que aguarda 4 meses para o seu tratamento no posto de saúde, e isso tem ocorrido hoje em Porto Alegre ainda, ela transforma a sua doença curável em incurável. Verdade. O paciente com câncer de próstata, que já tem, como a doutora Fernanda colocou aqui, obstrução, sintomas obstrutivos urinários, ele está e já tem uma biópsia mostrando que é câncer. Muitas vezes a gente observa isso. E nós estamos aí nessa situação, postergando 4 meses de tratamento, transformando doenças curáveis em incuráveis. E um outro problema do sistema, além da dificuldade de acesso, além da regionalização, é uma coisa surreal que só tem ocorrido em Porto Alegre, que é o indivíduo ir a um hospital, ser referenciado a um hospital, vai lá, faz a sua biópsia de próstata e aí é orientado, às vezes, a voltar ao posto de saúde para ser reencaminhado ao hospital. Aí não faz sentido, aí o sistema colapsou completamente, se o sistema determina isso. E isso tem ocorrido na cidade. Vereador, essa demora, existiria aí alguma maneira de acelerar, ou não sei se deveriam os pacientes, então, que têm, né, um diagnóstico de câncer, ter algum tipo de prioridade? Como que o senhor enxerga essa questão? Nós temos um projeto de lei aqui na casa, tramitando, que se refere à regulação desses pacientes. No nosso entendimento, pacientes com possibilidade de perda de membro, sentido ou função, casos com risco de morte e câncer, devem ter o direito de marcar diretamente a sua consulta no hospital. Sem passar por sem passar por qualquer tipo de regulação. A regulação que regule esse paciente depois.
Mas né? tendo a suspeita, o senhor diz, porque não teria uma confirmação, né? Não, mas muitas vezes não é só tendo a suspeita, é tendo algum exame diagnóstico que embase isso. Por exemplo, uma paciente com... E aí se trata de estabelecer critérios. Por exemplo, tem pacientes que têm mamografia com BIRAD5, né? Que é aquela mamografia com uma forte suspeita de câncer de mama. Tem pacientes, como eu acabei de dizer, que tem um exame, uma biópsia de próstata com câncer de próstata. E aí esse paciente fica aguardando o posto de saúde para que o posto remarque um hospital. Porque no hospital que ele foi previamente, não se faz aquele tipo de cirurgia adequado para o caso dele. Então ele tem que voltar ao posto de saúde para ser reencaminhado para o hospital. Isso é um verdadeiro absurdo. Isso tem ocorrido na cidade de Porto Alegre. E aí nós observamos um absurdo ainda maior. Aí essa paciente, eu vou citar o do câncer de mama, porque tem casos concretos já listados. A paciente tem o diagnóstico, tem o provável diagnóstico de BIRAD5, aguardando no posto de saúde, não consegue acessar o hospital, e lá no hospital, exemplo claro, o Hospital Presidente Vargas, tem a equipe cirúrgica, a equipe psicológica, a equipe de enfermagem, a equipe apta a dar o tratamento para esse paciente, sem casos para operar, porque não chegam pacientes. Então tem o paciente esperando numa ponta, no posto de saúde, o hospital com a equipe adequada, sem ter o acesso desse paciente, porque o sistema não funciona. Então a cidade não pode, a vida das pessoas não pode ficar à mercê de uma burocracia que não tem funcionado. Então a proposta que a gente tem é de que efetivamente essas pessoas possam ter o direito, e nós acreditamos que eles têm o direito de poder marcar sua consulta especializada no hospital. Certo. A gente está se encaminhando para o final do programa. Queria aproveitar e deixar um minutinho para ti, Fernanda. A gente falou aí pouco sobre a associação, mas é importante salientar que ela não recebe apenas, né, o público masculino, nenhum tipo específico de câncer. Aí queria que tu explicasse como é que funciona o atendimento, o que as pessoas precisam para acessar a associação. Nós atualmente, né, temos 14 unidades e 9 casas de apoio em todo o estado, né? Então é só procurar a PECAM mais perto de você, né? Então, aqui em Porto Alegre, a gente está na Avenida Ceará, 1260, bem entre a Cairu e a Brasil. Então, toda pessoa que estiver com diagnóstico de câncer e estiver passando por alguma necessidade, né? Porque às vezes sai do hospital e são várias necessidades de manter esse tratamento, elas podem fazer um cadastro, né? Então, elas entram em contato, né, com a nossa associação para fazer um cadastro junto ao assistente social, e essa fará os encaminhamentos necessários para os profissionais ou as necessidades, né? Então é só chegar lá conosco, né? O nosso telefone é 3014-9500, temos, né, o nosso site www.apecam.com.br. É só procurar, né, nos procurar, que com certeza vamos, né, apoiar nesse momento bastante difícil, né? Estar com a doença, o impacto a gente sabe que é bastante, mas quando a gente tem apoio, qualquer sofrimento é suportável, né? Então essa é a nossa função também, junto aos pacientes e suas famílias, né, é cuidar deles de uma maneira que eles tenham qualidade de vida nesse momento difícil. Certo. Queria agradecer a presença de vocês no programa de hoje. Infelizmente o tempo tem aí um tempo, mas é um assunto, né, que gera bastante aprofundamento, mas queria agradecer de qualquer forma a presença de vocês. Queria agradecer a sua audiência aí de casa também, e o TV Câmara Entrevista fica por aqui. Até a próxima semana.